As orações subordinadas, do ponto de vista sintático, são termos dependentes da oração principal. Desejo-lhe o quê? Que sejas feliz. Esse período ele é composto por duas orações. Primeira oração, desejo-lhe. E a segunda oração, que sejas feliz. A oração que sejas feliz, ela depende da oração principal, que é aqui a primeira oração, para ela estar plena de significado. O que explica o termo subordinada, que tem por sinônimo dependente, sujeita a outra, desempenhando a função de um termo da principal. No caso, a oração subordinada que sejas feliz, ela poderia ser substituída pelo substantivo felicidade. Vejamos como ficaria. Desejo-lhe felicidade. Do ponto de vista sintático, as orações subordinadas, elas são termos acessórios da oração principal. E as orações subordinadas, elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais, conforme a sua função. Vejamos alguns exemplos para entendermos melhor. Olha lá, dos tipos de vista sintáticos, as orações subordinadas são termos acessórios da oração principal. E aí, as orações subordinadas, elas são 3 tipos. Quais são os 3 tipos? Substantivas, adjetivas e adverbiais. Vamos ver agora cada uma delas. As orações subordinadas substantivas, elas são assim chamadas porque elas desempenham funções comparáveis às exercidas por um substantivo e, por consequência, desempenham a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto da oração principal. Quando eu digo, por exemplo, é indispensável que estejamos presentes. É indispensável o quê? Que estejamos presentes. O que é que nós podemos observar nesta oração? Que a oração substantiva, ela é introduzida pelas conjunções integrantes que, de que e se. Nós poderíamos formar a seguinte oração equivalente. Vejamos. É indispensável a presença. É indispensável a presença. Mas, na oração, eu tenho aqui o termo integrante que é uma conjunção integrante. E aí, a oração ficou: é indispensável
que estejamos presentes. Na segunda oração, eu troquei que estejamos presentes por é indispensável a presença, que tem aí o mesmo significado. Então, vejam, neste exemplo, nós podemos observar que as orações subordinadas substantivas, elas estão aí, no caso, exercendo um papel aí de um substantivo. É indispensável a presença. A estrutura sintática básica da oração, ela é composta por elementos que se organizam para formar um sentido completo. Então, em geral, nós podemos identificar os seguintes componentes aí principais. Quais são eles? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, sujeito, verbo transitivo indireto, objeto indireto, sujeito e verbo intransitivo. As orações subordinadas, substantivas, elas são sempre introduzidas pelas conjunções integrantes e elas podem ser substituídas por um nome da oração principal. E quais são aí essas conjunções integrantes que introduzem orações substantivas? O que e o se. As orações subordinadas substantivas, elas podem ser subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas. Vamos ver no exemplo a seguir. Ela, enquanto substantivas subjetivas, exerce aí a função do sujeito da oração principal. São formadas por verbos ou locuções, tais como é bom, é preciso, é necessário, é conveniente, etc. Então, aqui eu tenho um exemplo que diz: é necessário que todos colaborem. É necessário que todos colaborem. Então, aqui eu tenho uma oração substantiva subjetiva. A oração aqui, que todos colaborem, ela pode ser substituída por exemplo, aí, a colaboração. É necessário a colaboração. E está aí ocupando um lugar do sujeito na estrutura sintática. Então, eu tenho aqui verbo de ligação mais predicativo do sujeito, oração aí substantiva subjetiva. É verbo de ligação necessário. Aqui eu tenho, ó, é necessário. É necessário. Predicativo do sujeito, mais que todos colaborem. Oração substantiva subjetiva.
Vejamos agora as substantivas predicativas. As substantivas predicativas, elas exercem a função de predicativos da oração principal. E o que vem a ser aí um predicativo da oração principal? É exatamente um termo que vai atribuir uma característica, um estado ou uma qualidade aí ao sujeito ou ao objeto da oração. O predicativo da oração, ele geralmente aparece após o verbo de ligação, como, por exemplo, o ser, o estar, ficar, parecer, entre outros. E ele pode ser um adjetivo, um substantivo ou uma locução adjetiva. Vejamos agora as orações substantivas completivas nominais. As orações substantivas completivas nominais, elas exercem a função de complemento nominal da oração principal, isto é, que completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio da oração principal. Então, aqui eu tenho esperança de que a educação melhore. Tenho esperança de que a educação melhore. Então, aqui, de que a oração melhore, ela pode ser substituída por da melhoria da educação. Vamos ver? Tenho esperança da melhoria da educação. E aí, ela vai estar complementando o sentido de um nome na estrutura sintática. Então, neste exemplo, eu tenho aqui o sujeito, tenho esperança, sujeito da frase, tenho esperança. Tenho esperança, sujeito, mais o verbo transitivo direto, tenho, mais o objeto direto, esperança, mais aí a oração substantiva completiva nominal. Tenho esperança de quê? De que a educação melhore. Então, aqui um exemplo de oração substantiva completiva nominal. São aquelas que não são introduzidas por conjunções e que possuem verbos nas suas formas nominais, no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Vejamos aí algumas orações substantivas reduzidas. Quanto à função, como toda oração subordinada, as orações reduzidas, elas desempenham alguma função sintática na relação com o verbo da oração principal. Então, aqui eu tenho é essencial que você compareça no evento. É essencial que você compareça no evento. Então, que você compareça no evento aqui é a oração onde ela está sendo, na sua totalidade, desenvolvida. Eu agora vou reduzir esta oração escrevendo é essencial comparecer no evento. Então, aqui eu tenho uma oração substantiva reduzida. É essencial comparecer no evento.
Então, lembrando aqui, quanto à função, né, como toda oração subordinada, as orações reduzidas, elas desempenham alguma função sintática na relação com o verbo aí da oração principal. É essencial. Olha o verbo aqui, é essencial, verbo ser. É essencial o quê? Que você compareça no evento. Então, é essencial comparecer no evento. Vejamos um outro exemplo. O melhor é que eu seja sempre feliz. O melhor é que eu seja sempre feliz. Esta oração agora, substantiva reduzida. O melhor é ser sempre feliz. Ser sempre feliz tem o mesmo significado aí, que eu seja sempre feliz. A forma mais fácil de reconhecer uma oração reduzida é pelo seu desenvolvimento. Introduz-se aí na frase uma conjunção ou um pronome adequado ao sentido da frase e substitui-se o verbo na forma nominal por um tempo verbal no modo indicativo ou aí no modo subjuntivo. As orações reduzidas, elas mantêm as mesmas características sintáticas das orações desenvolvidas. Elas podem também possibilitar mais do que uma forma de desenvolvimento. Vejamos aqui, ó. É necessário perdoar as pessoas. É necessário o quê? Perdoar as pessoas. Então, eu posso substituir, reduzir esta oração dizendo: é necessário que se perdoem as pessoas. Que se perdoem as pessoas. Veja que aqui, elas aqui mantêm as mesmas características sintáticas das orações desenvolvidas. Mas aqui ela também pode possibilitar mais do que uma forma do seu desenvolvimento. Meu desejo é comprarmos esta casa. Meu desejo é que compremos esta casa. Então, aqui eu tenho, meu desejo é comprarmos. E aqui, meu desejo é que compremos. Compremos. Observe que aqui, o que foi que eu fiz? Eu substituí o verbo na forma nominal por um tempo verbal aí, no modo indicativo ou no modo subjuntivo, que compremos. As orações subordinadas, elas podem ser adjetivas, adverbiais e substantivas. As adjetivas, elas são sempre introduzidas por pronomes relativos e podem funcionar aí como adjuntos adnominais de vários termos da oração principal. A oração subordinada também pode ser a adverbial. As adverbiais, elas são sempre introduzidas pelas conjunções subordinativas e elas têm aí o valor de adjunto adverbial da oração principal. As orações subordinadas também podem ser substantivas. Quando substantivas, elas são sempre introduzidas pelas conjunções integrantes. E elas podem ser substituídas
por um nome da oração principal. Essas conjunções integrantes podem ser subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais e apositivas. Quando subjetivas, elas ocupam aí a função de sujeito da oração principal. Quando objetivas diretas, ocupam a função de objeto direto da oração principal. Quando objetivas indiretas, elas ocupam a função de objeto indireto da oração principal. Quando predicativas, ocupam aí a função de predicativo do sujeito da oração principal. Quando completivas nominais, ocupam aí a função de complemento nominal. E quanto a positivas, elas ocupam a função de aposto da oração principal.